Happy to be with you all tonight. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. And thank you, Pastor André, for the introducing, E obrigada, pastor André, pela introdução. for all the presentation. I'm not like that, E muito obrigada pelo que você falou. Eu não sou tudo isso. but I'm so happy to be here with you. Mas eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Eu vou falar português tonight, hoje à noite. I'm going to speak Portuguese tonight. Eu falei com o pastor André, eu fiz a pior coisa que um preletor pode fazer. I told Pastor André I did the worst thing that any speaker could do. Eu, no caminho para cá, mordi a minha língua. I, on the way here, bit my tongue. E a minha língua tá super machucada. And now my tongue hurts. Então, eu não tô tão seguro de speak in English, so I'll go in Portuguese with you tonight. So Okay? I'm not super secure in going in Portuguese. And I'll go in, I mean, Só in por English, causa not da in língua. Portuguese. É Just só because por of my causa da tongue. língua. Just because of the tongue. Essa é minha desculpa para hoje à noite. This is my excuse for tonight. Mas eu e minha esposa estamos pastoreando Zion Jundiaí. But my wife and I are É uma pastoring plantação Church também. Jundiaí. It's also a planting church. Estamos crescendo. We are growing. E estar aqui com vocês hoje é muito gratificante. And being here with you today is so gratifying. Porque eu fico escutando as histórias e os testemunhos. E estar aqui, ver o que está acontecendo é muito legal. Because I hear the stories and the testimonies, and being here and getting to see it, it's so special. Nós estávamos ontem lá, eu estava ontem lá junto com o pastor André e Gabi também, lá em Orlando. I was yesterday there with Pastor Gabby and Pastor Andre E in Orlando. milagres aconteceram. And miracles are happening. Literalmente uma menina, Literally a girl, ela tinha escoliose. she had scoliosis. E ela tinha a coluna bem torta assim. And her spine was very crooked. No final do culto nós oramos por ela. At the end of service, we E ela prayed for foi her. 100% curada da escoliose And she ontem à was noite. 100% healed from her scoliosis O pai last dela night. é um médico. Her father is a doctor. E eu no caminho para cá recebi a mensagem dela. And on my way here, I received a text Pastor, eu fui curada. of her saying, Pastor, I was O healed. meu pai é um médico. My father is a Ele doctor. analisou a minha coluna He analyzed my back. e literalmente toda a escoliose desapareceu. And literally all the scoliosis Minha coluna está disappeared. completamente alinhada. My spine is completely straight now. Eu creio que Deus vai fazer isso essa noite I também. believe the Lord is going to do the same here Se tonight. você precisa de algum milagre, If you need any miracle, até o final do culto Deus vai te pegar, amém? until the end of the service, God is going to get you. Tudo Amen? bem Deus te pegar? All right, if God gets you. Eu amo compartilhar histórias. I love to share stories. E o pastor André sempre pede para eu compartilhar algumas histórias. Eu vou compartilhar algumas durante a pregação. And Pastor Andre always asks me to share some stories, even throughout the preaching. Mas a coisa mais legal sobre compartilhar histórias But the coolest thing about telling é stories que quando nós compartilhamos histórias, is that when we share them, algo acontece na atmosfera. something happens in the E atmosphere. não é apenas emoção. And it's not just a feeling. É aquilo que a palavra fala. It's what the word says. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Então você está aqui agora, So you are here right now num local in a place que é literalmente that is a literally conclusão the ou o conclusion início or the de beginning palavras proféticas, of prophetic words, de profecias que foram liberadas. of prophecies that have been released. E viver isso aqui And to live é this muito here, especial. it's very special. E a parte mais interessante, ou uma das partes mais legais de viver isso aqui, And one of the coolest things about living this em here família, as a é family que você tem família em qualquer lugar, em vários lugares do mundo. is that you have family almost anywhere in the world. Agora minha esposa está pregando lá em Jundiaí. Right now, my wife is preaching there in E ela me Jundiaí. mandou mensagem. Antes de subir para pregar, ela falou: estou orando por vocês aí em Miami. And she texted me right before going to preach saying, I'm praying for you in Miami. Então, vocês têm família lá no Brasil, So you have family there in lá Brazil, no Chile, there in Chile, Portugal, in Portugal, em tantos in lugares. so many Mas é o places. mesmo Deus fazendo as mesmas coisas But it's acontecerem. the Amém? same God making all these things happen. Amen? Nós estamos nessa série global, We are in this global a series, prioridade da presença. the priority of the presence. E hoje é a última pregação dessa série. And today is the last preaching of this Agora é a hora que series. vocês fazem. And now is the time you say, oh. Ah. Mas quantos aqui conseguiram pegar todas as pregações? But 4 how many pregações. here Levanta a mão se você pegou as 4 We're able to pregações. get all 4 previous messages. Tá bom. Então hoje nós vamos entrar nessa quinta e última mensagem. All right, so now we're going to go into this 5th and Mas last se você message. percebeu nas outras pregações, But if you notice in the last few messages, você conseguiu entender que existe um padrão bíblico
you were able to notice that there is a biblical standard a respeito da manifestação da presença de Deus. regarding the manifestation of the presence of A God. presença de Deus sempre esteve disponível The presence of God has always been available, e ela sempre teve, ou melhor, Deus sempre teve a intenção de interagir com o seu povo. and God always had the intention of interacting with his people. Nós vemos na Bíblia uma série de padrões. We see in the Bible a series of patterns. Em Gênesis capítulo 28, In Genesis chapter 28, Jacó enxerga uma escada. Jacob sees a ladder, E nessa escada ele vê uma conexão entre o céu até a terra. and in this ladder he sees a connection between heaven and earth. Aquilo que estava acontecendo em Gênesis 28 What was happening there in Genesis 28 era literalmente aquilo que aconteceu em Atos no capítulo 2. was literally what happened in Acts chapter 2, Quando o céu invade a terra. when heaven invades earth. Então você vê na Bíblia alguns padrões So you see in the Bible a few patterns onde o céu invade a terra. where heaven invades earth. E na verdade Abacuque capítulo 2, versículo 8, And actually Habakkuk chapter 2 verse 8, ele profetiza que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. he prophesies that the whole earth will be filled with the knowledge of the glory of God. Então existe uma promessa So there is a promise que toda a terra that the whole se earth encherá will be filled da glória de Deus. with the glory of Para God. pensar nisso um pouquinho. Stop to think about this for a second. Isso significa This means que exatamente agora, that right now, lá na Tailândia, there in Thailand, existem pessoas clamando que a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. there are people crying out, may the world be filled with the knowledge of the glory of Lá God. no Japão, They're in Japan. lá no Iraque, They're in lá no Iraq. Brasil, They're in Brazil. aqui nos Estados Unidos. Here in the U.S. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. The whole earth will be filled with the knowledge of the glory of E nós God. vemos esse padrão nas Escrituras. And we see this pattern in the E quando scriptures. nós olhamos para esse padrão, And when we look in this pattern, nós enxergamos alguns marcos we see a few marks que nós podemos tomar como exemplo that we can take as para nos examples nortear nesse caminho. to give us a direction in this way. Dos maiores exemplos que eu pego da Bíblia para mim One of the biggest examples I take from the Bible for myself é de Davi. is of David. Salmo 27, Davi falava: eu te peço uma coisa, Deus, In Psalm 27, David said, I ask you one thing, Lord, que eu possa morar na tua casa, that I may dwell in your house, para que eu possa contemplar a tua presença. that I can behold your presence. Você consegue imaginar o coração de Davi Can you imagine David's heart sendo rei, being a king, tendo todo o dinheiro, having all the todo o money, poder, all the power, pedindo uma coisa: asking for a one thing, presença de Deus. the presence of God. A presença de Deus para Davi The presence of God to David era o bem mais precioso. was his most precious Ele thing. entendeu que na presença de Deus He understood that in the presence ele of teria God, todas as coisas. he had all things. Vira para a pessoa que está do seu lado, Turn to the person next to you, olha dentro do olho dela look in their e eyes, fala assim: você precisa da. you need the presence of God. Essa presença está disponível para nós até hoje. This presence is available for us Vocês today. lembram do tabernáculo de Moisés? You remember Moses' tabernacle? O tabernáculo de Moisés era o local onde a presença de Deus repousava. The tabernacle of Moses was the place where the presence of God Porque would Deus dwell sempre in. procurou. Looked for a place where his presence could rest E upon. depois do tabernáculo de Moisés, nós vemos o tabernáculo de Davi. And after the tabernacle of Moses, we see the tent of David. Também com a intenção de repousar sua presença. Also with the intention of God's presence Mas resting existe upon. algo que acontece nesses dois exemplos de tabernáculo: But there's something that happens in these two examples of a tabernacle. a adoração. Worship. A adoração Worship era aquilo que conectava was the thing that nos dois connected on tabernáculos both o tabernacles coração do homem the heart of man com o coração de Deus. to the heart of God. Então existe algo relacionado à adoração. So there is something related Entende to isso? worship. Understand A this. adoração Worship faz a intercessão makes the ou a intercession conexão or the connection entre o céu e a terra. between heaven and earth. A adoração cria essa ponte. And worship makes this bridge. E enquanto eles estavam reunidos em adoração, em And Atos while capítulos 2, they were gathered worshiping in Acts 2, a palavra fala que um som como de um vento impetuoso enche a sala. the word says that this mighty rushing wind E came upon todos this foram room. cheios do Espírito And Santo. everyone was filled with the Holy Quantos estão Spirit. prontos para ser cheios do Espírito Santo nessa How noite? many of you are ready to be filled with the Spirit Nós tonight? precisamos então estar prontos para adorar. So then we need to be ready to worship. Porque a adoração Because worship cria esse portal espiritual, creates this spiritual essa portal, conexão espiritual. this spiritual connection. E nós, como igreja, And us as a nós church, como Zion, as Zion, você como discípulo, you as a disciple, você quer you want cultivar
esse portal de adoração. to cultivate this portal of Faz sentido worship. isso aqui para alguém nessa noite? Does this make sense to anyone here tonight? Se você estiver anotando, If you're writing this down, o título da nossa mensagem nessa noite the title of our message é today O Trono, a Presença e o Território. is The Throne, the Presence, and the Territory. Nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada um desses temas. We will go deeper into each of these topics. Mas eu gostaria que você entendesse comigo que a adoração está conectando todos esses três temas. But I want you to understand with me that worship is connecting all these Entenda uma things. coisa. Understand A one thing. adoração Worship é um meio is the pelo way qual a presença de Deus nos toca through which the presence of God touches e us estabelece a sua and vontade. establishes His will. E quando a vontade de Deus é estabelecida, And when the will of God is o reino established, de Deus começa a the avançar. kingdom of God starts to advance. A adoração cria esse portal, essa conexão. Worship creates this connection, Essa this portal, ponte. this bridge. E ao adorar, And as we a worship, presença de Deus nos toca. the presence of God É por isso touches que quando us. você está aqui no culto That's why while o you're here louvor in the tá tocando, service and the music is e playing, de repente a presença de Deus começa a te tocar. and then the presence of God starts to E às touch vezes you. você chegou aqui frio, And maybe you got cansado, here com cold, or feeling problemas, tired, with desanimado, problems, e you're de not, repente aquele negócio vai saindo de você. and then all of a sudden, Você all vai that sentindo starts to uma leave you, paz. and you start to feel at E aí peace. do nada And then all of a sudden, começa a chorar. you start to cry. Não, mas por que eu estou chorando? Why am I even Eu crying? não sei por que eu estou chorando. I don't know why I'm A crying. presença de Deus vai te envolvendo. The presence of God starts to involve Porque you. Abacuque já falou. Because in Toda a Habakkuk it terra says será already, cheia do conhecimento da glória de Deus. the whole earth will be filled with the knowledge of the glory Quantos of já God. passaram isso aqui? How many of you Você have chega gone na through this igreja, você before? está tranquilo. You came to church, De you're repente você chilling, começa a sentir uma doce presença. and then you start to feel a sweet E de repente, presence. quando você menos perceber, você já está no chão And when chorando. you least know it, you're in the floor Isso crying. já aconteceu comigo algumas vezes. This has happened to me a few times already. Alguns meses atrás, eu estava na academia treinando Some months ago, I was in the gym working out, e eu tenho um hiperfoco. and I have this hyper E, focus. na verdade, eu tenho essa habilidade de ativar o hiperfoco. I actually have this ability to E às activate vezes, the quando eu ativo o hyper-focus. hiperfoco, é muito difícil. And when I activate this mode, it's really hard. E eu estava na academia And I was at e eu the ativei gym, meu hiperfoco em adorar o Senhor. and I activated my hyper focus to Eu sei worship the eu sei Lord. que é estranho isso. I know this is Eu weird. estava lá na frente do espelho fazendo o meu treino de peito. I was in the front of the Eu mirror sei que não doing parece my, muito que eu treino, mas eu juro que eu treino. my chest workout. I know it doesn't look like I work out, but I do. Então estava lá e de repente começa a chorar. And I was there, and all of a sudden, A presença I'm de Deus starting to vem. cry. A presença de Deus vem, The começa a presence of God tocar, came começa a and tocar. started to touch me. Aqueles cara bodybuilder fortão vindo falar comigo. O que aconteceu, cara? The really huge bodybuilder Foi came a and were like, presença. "What's happening, dude?" And I A was like, "It's the presença, presence. a It's the presença está me presence. tocando. The presence is A touching me." adoração cria essa atmosfera Worship creates para this que o céu atmosphere possa te tocar. so that heaven can touch Quantos you. querem ser tocados pelo céu aqui? How many of you want to be touched by heaven here? Você precisa aprender a adorar. You need to learn how to worship, Porque essa atmosfera de adoração because this atmosphere of worship é a atmosfera propícia para Deus te tocar. is the right environment for the Lord to touch O you. trono de Deus. The throne of God. A adoração entroniza a Deus. Worship enthrones God. Davi sabia disso. David knew that. Salmo capítulo 22, Psalm chapter 22, versículo 3. verse 3. Davi falava: David said, Tu és santo "You are holy, e entronizado está entre os louvores. enthroned on the praises of Israel." Davi entendeu. David understood. Deus é santo God is holy, e entre os louvores ele está entronizado. and in the worship, he is enthroned. Em outras palavras, In other words, quando eu e você adoramos, when you and I worship, nós estamos entronizando ao Senhor. we are enthroning God. E ao adorar, And as we nós worship, estamos realizando we are realizing aquilo que Deus quis que acontecesse we're making it happen what God wanted to lá happen. em Êxodo no capítulo 25, versículo 8. There in Exodus, in chapter 25, verse 8. Olha só o que Deus fala. Look at what God says. E me farão um santuário And let them make me a sanctuary, para que eu possa habitar no meio deles. that I may dwell in their midst. Entenda uma coisa, cara. Understand something. Deus God quer habitar wants to no dwell meio do seu povo. in the middle of his people. E para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, And so God could dwell in the middle of his ele people. falou para Moisés: He spoke to você Moses. precisa construir um tabernáculo You need to build a santuário, tabernacle, a para que a minha sanctuary, presença possa repousar sobre vocês so that my presence can e rest estar no upon meio you. de And vocês. so I can be in the middle Isso of foi no you. Antigo Testamento. This was in the Old Testament. Agora, no Novo Testamento, Now in the New Paulo Testament, fala que nós estamos numa nova aliança. Paul says that we are in a
new E covenant. nessa nova aliança, And in this new covenant, o templo é o teu coração. the temple is your heart. Então aquilo que acontecia dentro do tabernáculo, So that happened inside the agora começa a tabernacle, acontecer dentro dos nossos it corações. starts now to happen inside our Por isso hearts. que Davi falava, And that's why David said, você habita no meio dos louvores. you dwell in the middle of the worship. E o Senhor é entronizado no meio dos And louvores. you are enthroned during E the ao worship. adorar o Senhor, And as we worship ao the louvar o Lord, Senhor, as we sing ao cantar praises, canções, as we sing o songs, Senhor está estabelecendo o seu trono. the Lord is establishing His throne. Entenda uma coisa, Understand eu something? trabalho com música. I work with music. Lá no Brasil, eu sou diretor executivo do Dunamis Music. And there in Brazil, I am the executive producer Nós of somos uma Dunamis gravadora, Music. acabamos de fechar um contrato com a Capitol We Records. just closed a deal with Capitol Record. Nós somos o primeiro grupo brasileiro cristão a fechar um deal com a Capitol We're Records. the first Brazilian Christian group to close a deal with Capitol Record. Então, foram 2 anos de negociação. It was 2 years of Finalmente aconteceu. negotiations, and it finally happened. Eu tenho propriedade para falar com você. So I have a lot of authority to speak to Adoração you. Worship não tem doesn't have muito a ver a whole lot com to do música with e music. tem mais a ver It has a lot more com a to do intenção do nosso coração. with the intention of our heart. Vou explicar isso aqui um pouco mais profundo para I'm você. going to explain this a little deeper to Em uma you. das nossas viagens missionárias, eu estava na Tailândia. In one of our missionary E trips, we quando were in nós chegamos Thailand. na Tailândia, And when we got to o Thailand, casal que nos chamou falou, vamos na igreja. the couple that invited us said, let's go to church. Vamos. And I said, let's Eu posso go. pregar? I can preach. Falou, tem um problema. And he said, there's a problem. Você sabe falar em língua de sinais? He said, do you know how to speak in sign language? Eu falei, não. And I said, no. Ela falou, nós vamos numa igreja de surdos e mudos. And she said, well, we go to a church of deaf and that can speak. Mute. Eu falei, surdo e mudo? And I said, deaf and mute? É, uma igreja de surdo e mudo. Yes, a church Eu of falei, deaf and eu mute. não sei falar em língua de sinais, não sei, posso tentar, não sei. And I said, well, I can try. I don't know how to Mas do eu it. quero chegar lá e ver o que está acontecendo. But I want to come and I want to see E what's quando eu happening. entrei na igreja, And when I walked into the church, tinha muito barulho acontecendo. there was a whole lot of noise going Tinha on. uma banda no altar. There was a band in the altar. Baterista, With um the- guitarrista, There was a drummer, a guitar tecladista, player, tinha a até key pandeiro. player. There was even, E eles estavam tocando. E They were all ninguém playing. escutava o que o outro estava tocando. and they didn't listen to what each other were playing. Eu sei, parece engraçado. I know, it sounds funny. Mas no meio daquela situação engraçada para mim, But in the middle of that funny situation to me, eu comecei a ver lágrimas caindo dos olhos daquelas pessoas. I started to see tears coming down those people's E o faces. Espírito Santo falando comigo. And the Holy Spirit Eu talking to estou me. te ensinando que a adoração não tem a ver com música, mas tem a ver com coração. I'm teaching you that worship does not have to do with music, but it has to E do with the heart. naquela atmosfera caótica, And then in that chaotic atmosphere, eu me ajoelhei I knelt down e eu entendi. and I A understood adoração tem a ver com o coração. worship has to do with the heart. O problema é que às vezes nós chegamos na igreja The problem is that sometimes we get to church como aqueles que são sommelier de adoração. as those who are Sommelier. sommelier of worship. Não gostei desse baterista. I didn't like this drummer. Não, o Pedro desafinou hoje. Pedro was in the right Não, a wasn't in Jade the right aconteceu note. isso aqui. Jay did that. Não tá tão ungido. They're not that A anointed. pergunta que eu te faço é o seguinte: The question I ask E you o is the teu following. coração? And what about your qual é o heart? som que o teu coração está emitindo? What is the sound that your heart Qual is é o som que o bringing teu up? coração está cantando ao What Senhor? is the song that your heart is singing Porque to the Lord? Davi falava, Because David o said, Senhor é entronizado no meio dos louvores. the Lord is enthroned upon the worship Existe of uma his people. promessa bíblica aqui. There's a promise in the Bible Se here. existe louvor acontecendo, If there is praise going on, o Senhor está entronizado. the Lord is Se não enthroned. tem louvor If acontecendo, there is no ele não worshiping está entronizado. happening, he's not in the Por isso que a throne. partir de hoje, And that's why você tem que sair starting desse today, prédio you need to leave this louvando ao building, Senhor em todos os lugares. singing, worshiping Você the tem que Lord se in imaginar whatever num place. musical da Disney. You have to imagine yourself in a Disney musical Vai adorando, vai adorando, Go, vai adorando, start vai worshiping, adorando, vai start adorando, vai, worshiping, adora no mall, and worship in the mall. adora no shopping, na Worship padaria, adora in no the mercado, bakery, adora no in the grocery estacionamento. store, in the parking lot. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Every living creature that breathes, sing Você praises tá unto the respirando Lord. aí? Are you breathing today? Dá uma respirada. Give a deep breath. Que essa respirada May this breath you possa ser took um cântico de louvor ao be Senhor. a song of worship É unto o que the Davi Lord. está falando. That's what David is saying. Davi está falando, nos ensinando uma lição. David is teaching us a lesson. Quando nós cantamos, When we sing, nós não estamos apenas cantando. we're not just singing. Nós estamos estabelecendo We are establishing quem está sentado no trono do nosso coração. who is seated at the throne of our hearts.
Por isso que você louva ao Senhor. That's why you worship the Quando Lord. você canta, When you sing, quando você adora, when you worship, não são apenas palavras. those aren't just Não words. são apenas sons. They're not just Você sounds. está estabelecendo You're no establishing meu coração in my só heart, espaço para um rei. there's space for É only o one Rei king. Jesus. It's the King Jesus. E agora sim And now, faz sentido louvar. it makes sense for you to Eu worship. te adoro, eu te adoro. I worship you, I I love worship you. you, I Eu love preciso you. de você. I O need Senhor é you. digno. You are worthy. É isso que Davi está falando. That's what David is saying. O trono de Deus The throne of é God estabelecido is established através de louvores e adoração. in the middle of his people's Só que o prayer. inimigo da adoração Worship. But the enemy of é a worship idolatria. is idolatry. O inimigo da adoração The enemy of worship é a idolatria. is idolatry. Quando você começa a idolatrar coisas, When you start to o idolize que acontece things, logo na sequência what happens right é que after você está destronando Deus do teu coração. is that you are taking God out of the throne of your heart. Por isso que Provérbios fala que do teu coração fluem todas as saídas da vida. And that's why in Proverbs it says that everything flows out of your heart. Então tem algo relacionado ao teu coração. So there is something related to your heart. Então quando você começa a idolatrar coisas, So when you start to idolize dinheiro, things, money, poder, power, influência, influence, conexões, connections, o conforto, comfort, Deus começa a ficar de lado. God starts to be left Só to the que não side. aqui em Zion, Miami. But not here in Zion, Miami. Em Zion, Miami tem uma igreja que fala: o Senhor está sentado no alto e sublime trono. In Zion, Miami, there's a church that says the Lord is seated up on the high throne. Não, não, não. No, Somente no, Deus no. está no trono. Only God is in the throne. Existe uma batalha pelo trono do teu coração. There's a battle for the throne of your heart. O teu coração é uma das coisas mais preciosas. Your heart is one of the most precious Você things. realmente acredita Do you really que o believe inimigo não vai querer ganhar o teu coração? that the enemy won't want to win your heart? Você realmente acredita You really que believe ele não vai colocar armadilhas no teu meio? that he won't put some Ou sabotages às in your vezes, midst? Or sometimes, boas oportunidades, good opportunities, boas janelas, good windows, boas conexões. good connections. Eu não estou demonizando aqui tudo que é bom. I'm not demonizing everything O que eu that's estou good te here. falando é: What I'm saying to quem you está now sentado no is, trono do teu coração? who is seated in the throne of your heart? Porque se é Deus que está sentado no trono do teu coração, Because if God is seated on the throne Deus of your heart, nunca God will never vai se tornar um concorrente da tua carreira. become a rival of your career. Deus nunca God will vai se tornar never um concorrente da tua família. become a rival of your family. Nunca vai se tornar um concorrente do teu hobby. He'll never be a rival of your Nunca vai se tornar um hobbies. concorrente daquilo que você faz para ter lazer. He'll never become a rival to something you do Deus to obtain está pleasure. assentado God is e seated, todas as outras coisas and all the other things são outras coisas. are other things. Uma coisa eu peço: One thing I ask, que eu possa habitar na tua casa that I may dwell in your todos os house dias da minha vida. all the days of my Para life. pensar nisso. Stop to think about this. Davi tinha paixão pela presença. David had a passion for the E às vezes eu fico presence. assim: Deus, eu estou tão frio. And sometimes I Eu say, preciso Lord, mais paixão da tua presença. I'm so cold, I need more Eu passion não for your quero coisas presence. apenas. I don't want Eu quero things ganhar, eu only. quero conquistar. I want to achieve. Eu quero receber mais. I want to Eu quero receive more. evoluir. I want to progress. Mas se a tua presença não for comigo, But if your presence doesn't go não me with me, faça sair desse lugar. don't make me leave this place. A.W. Tozer tem uma frase. A.W. Tozer has a sentence. Ele fala: a raiz da idolatria está em termos uma visão de Deus que não corresponde a quem ele realmente é. He says, the root of idolatry is having a view of God that does not correspond to who he really is. O que A.W. Tozer está falando aqui? What is A.W. Tozer saying here? Quando nós enxergamos Deus corretamente, When we see God correctly, nós começamos a posicioná-lo corretamente no trono do nosso coração. we start to position him correctly in the throne of our hearts. Qual é o local que Deus precisa estar posicionado no teu coração e no meu coração? What is the place that the Lord needs to be placed on in our hearts? No centro, In the middle. não do lado, Not on the side. não do outro lado, Not on the other não um side. pouquinho para trás. Not a little bit on the back. No centro. In the center. A minha pergunta para você nessa noite é: My question for you tonight is, como você toma as suas decisões? how are you making your decisions? Você toma suas decisões baseado na lógica Do you make your decisions based on ou na logic presença de Deus? or in the presence of God? Como que você faz seus investimentos? How do you make your investments? Baseado no mercado, Based on the market? baseado na bolsa Based on the ou baseado na actions? presença de Deus? Or based on the presence of God? Como que você construi as suas amizades? How do you build your relationships? Apenas em networking Only about ou na networking presença de Deus? or in the presence of Porque a God? presença de Deus vai te custar tudo, meu Because the amigo. presence of God will cost you everything, my A friend. presença de Deus te custa tudo, Because the presence of God costs you everything, mas uma vez que você tem ela, but once you have it, você tem tudo. you have it all.
Para pensar nisso. Stop and think about this. Uma coisa eu te peço. One thing I Que eu ask possa you, habitar na tua casa. that I may dwell in your Todos os house dias da minha vida. all the days of my life. Isaías entendeu isso. Isaiah understood that. Isaías capítulo 6, do 1 ao 5. Isaiah chapter 6, verse 1 Isaías through está tendo 5. uma visão. Isaiah is E ele having a fala, vision. no ano que o rei Urias morreu, And he says, in the year that King Uzziah eu tive died, uma visão e eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. I had a vision and I saw the Lord seated Eu high via upon a anjos throne. cobrindo os olhos, I saw angels covering their cobrindo os eyes, pés, covering their feet, voando. flying. E quando eu enxerguei ele, And when I saw him, eu comecei a cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. I started to cry out, Holy, holy, holy is Ai the de Lord mim. God Almighty. Que sou um homem de impuros lábios. Who am I, a man of impure lips? E moro num povo, e convivo com um povo de impuro. Santo, Holy, holy, Santo é o holy. Senhor Todo-Poderoso. Holy is the Lord God Almighty. Que Isaías viu What did Isaiah que see fez ele cantar santo. that made him sing holy? Para pensar um pouquinho. Stop to think about this. De todas as palavras, Of all the words, ele cantou santo. he sang holy. Santo, Holy, santo é o holy Senhor. is the Lord. Quando nós adoramos, When we worship, o trono de Deus é estabelecido. the throne of God is E o established. trono de Deus And the throne of God atrai a presença de Deus. attracts the presence E a of God. presença de Deus And the presence of faz God com que a vontade de Deus seja estabelecida. makes the will of God to be Onde established. existe o trono de Deus, Where there is the throne of God, existe a presença do rei que está sentado no there is the trono. presence of the king who is seated on the E a throne. presença de Deus começa a colocar as coisas no lugar. And the presence of God starts to put things A into presença de place. Deus vai alinhando o teu coração, The presence of God starts vai to alinhando o align teu your caráter. heart, your Deixa eu te falar uma character. coisa. Let me tell you something. Você não precisa de outro café com um pastor. You don't need another Você não coffee with precisa the de pastor. outra conexão. You don't need another Você connection. não precisa de um outro conselho. You don't need another advice. Em primeiro lugar, você precisa da presença de Deus. First and foremost, you need the presence A of God. presença de Deus The presence of God vai consertar coisas que nenhum homem pode consertar. will fix things that no man can fix. A presença de Deus atrai a vontade de Deus. The presence of God attracts the E quando will nós of God. olhamos para a igreja do Antigo Testamento, And when we look to the church of the Old Testament, nós percebemos que eles entenderam que a presença de Deus we see that they understood that the presence estabelece a of God vontade de Deus. establishes the desire of A God. presença de Deus The presence of God nunca foi passiva, was never passive. porque todos. Você lembra daquela mulher do fluxo de Do you sangue? remember that woman who with the bleeding Ela problem? no meio daquela multidão. She was in the middle of a crowd. Deixa eu passar. Let me go. Deixa eu let me passar. go. Let me Deixa eu go. passar. Let Se me eu go. apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. If I touch but the train of his rope, I will be No healed. meio de uma multidão, In the middle of a crowd. ela vai para onde Jesus estava. She goes to where Jesus E ao was. tocar na presença dele, And as she ou touches melhor, his presence, ao tocar na orla das vestes dele, at the train of his garment, ela é imediatamente curada. she's instantly healed. Jesus, opa, Jesus, whoa, saiu virtude de mim. some power has left me. Quem me tocou? Who touched me? Existe uma promessa para você. There's a promise for Se you. você encontrar a presença If you encounter the presence te encontra de volta. the presence will encounter you. E quando ela te encontra de volta, And as the presence a encounters you, vontade de Deus começa a ser alinhada na tua vida. the will of God starts to align A in your igreja life. do Novo Testamento, neotestamentária, entendeu isso. The church in the New Testament understood this. Nós vemos um padrão da igreja de Atos We see a pattern in the Church of Acts de pessoas que valorizavam a presença de Deus. of people who value the presence of God. E eles só avançaram And they only advance porque eles priorizaram a presença de Deus. because they prioritize the E presence quando a of God. presença de Deus está manifestada sobre um local, And when the presence of God is manifested ela in a começa a mudar place, coisas de lugar. it starts to change things. A atmosfera começa a ser transformada. The atmosphere starts to shift. Atos capítulo 2, versículo 14. Acts chapter 2, verse 14. Pedro está se pondo de pé com os 11. E então se levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isso notório e escutai as minhas palavras. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them. Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. Entenda um dos 5 exemplos que eu quero trazer para você Understand rapidamente. one of the 5 examples I want to bring to you. Quando a presença de Deus encontra um espaço,
espaço when the presence of God finds a com place pessoas disponíveis a valorizar a presença, with people who are available to value His presence, existem algumas mudanças que acontecem. there are a few changes that start to take Alguns place. shifts que acontecem. There are some shifts that happen. Atos capítulo 2, Acts chapter 2, nós vemos o primeiro shift. we see the first shift. O shift de uma igreja que estava com medo A shift of a church who was e se afraid posiciona em ousadia. and positions Pedro, ao itself in receber o boldness. Espírito Santo, Peter, as he received the Holy se Spirit, coloca de pé na frente de 3.000 pessoas, He stands up. de milhares de pessoas. in front of millions of people, Ele prega o evangelho com ousadia. Boldness. 3.000 pessoas são salvas. 3,000 people are saved. O mesmo Pedro The same que Peter foi questionado por uma menininha capítulos antes. that was questioned by a little girl a few chapters before. Não é você que estava seguindo Jesus de Nazaré? Weren't you the one who was following Jesus of Nazareth? Não. No. Não era você que estava lá seguindo os sinais? Weren't you the one who was following the signs? Não. No. E pela terceira vez ele nega ao Senhor. And for the third time, he denies the O que Lord. faz Pedro sair de um lugar de medo para se posicionar com ousadia? What makes Peter leave a place of fear A and position presença himself de in Deus. boldness? The presence of God. Alguns aqui estão batalhando com medo. A few of you here com are temor battling de with homens. fear. Fear of men. Algumas questões, passos que vocês precisam tomar. Some steps that you need to take. Existe uma cura, ou melhor, existe uma coisa que pode acontecer com você nessa noite There is one thing that can happen with you today que vai te fazer sair de um lugar de medo. that will make you leave a place A of presença fear. de Deus. The presence of God. Pedro se posiciona e começa a pregar. Peter positions himself and E starts quando to ele se preach. posiciona debaixo da presença, And when he positions himself a under the presença começa a presence, respaldar Pedro. the presence starts to give him authority. A segunda mudança que acontece, The second shift that happens, Atos capítulo 3, versículo do 6 ao 7. Acts chapter 3, verse 6 Pedro through 7. também, But Peter said, ele fala para aquele jovem: he says to that young person, eu não tenho prata nem ouro, I don't have silver or gold, mas o que eu tenho eu te but dou. what I have I give you. O que está acontecendo aqui? What is happening Um here? problema. A problem. Ele está sendo pedido dinheiro. He's being asked for money. Eu não tenho dinheiro, I don't have mas money, o que eu tenho but what I do é have poder sobrenatural. is a supernatural power. O shift que acontece na igreja de Atos, The shift that happens in the church of depois Acts, que a presença de Deus vem, after the presence of God comes, provoca uma mudança de limitações it provokes a change from para limitations poder ilimitado do Espírito Santo. to unlimited power of the Holy E Spirit. você está debaixo da autoridade do Espírito And Santo. you are under the authority of the Holy A Spirit. gente não precisa de dinheiro, We don't need money. não precisamos de conexões We don't apenas, need the connections não only. precisamos de portas abertas apenas. We don't need A open doors presença only. de Deus atrai todas essas The coisas. presence of God attracts all A these things. presença de Deus abre as The portas. presence of God A opens the presença de doors. Deus traz os recursos. The presence of God brings the resources. A presença de Deus The presence of God transforma uma igreja limitada transforms a church that is limited numa igreja poderosa. to a church É o que that está is acontecendo powerful. com Pedro. This is what happens with Peter. Agora, Atos capítulo 9, But now, Acts chapter 9, versículo 4 ao 5. verses 4 through 5. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. One of the verses that I love the most in E the eu me Bible. pareço muito com esse cara, And I really am like this guy, Paulo. Paul. Paulo estava indo para perseguir os discípulos. Paul was going to persecute the Literalmente disciples. ele pegou uma carta para prender os He discípulos. literally got a letter to imprison E the no disciples. caminho, And on his way de there, repente, all of a sudden, uma luz brilha diante dos seus olhos. a light shines before his Ele eyes. escuta uma voz. And he hears a Ao voice. perder a sua visão, And he loses his sight. por que você está me perseguindo, Paulo? Why are you Saulo. pursuing me, Saul? O shift que acontece na vida de Saulo, The shift that happens in Paul's ao life, ter um encontro com a presença, when he has an encounter with the é o presence, shift que fez ele sair de alguém que perseguia a igreja is the shift that makes him leave the person he para um was apóstolo persecuting e the servo church fiel da igreja. to then become a faithful Saulo servant era of the um church. improvável, Saul was someone who was alguém que improbable, matava cristão. someone who killed E Christians. hoje o evangelho chegou a mim e você muito pela vida de Saulo. And today, the gospel got to your life and Tem to my algum life Saulo much aqui because nessa of noite, Paul. algum improvável? Are there any Sauls Ou here só eu tonight? aqui Some nesse lugar? improbables? Or just me Eu here sou in this place? improvável. I'm improbable. Eu falava hoje lá com a igreja de Orlando. I was talking today Chegou to um the church ponto in da minha Orlando. vida, I got to a point in my antes life, de Jesus, before que a Jesus, minha mãe literalmente, that my mom literally, e eu nem consigo imaginar o que ela passou para chegar nesse ponto. and I can't even imagine what she had to go through Ela to get to falou: this a point. partir de hoje, She said, starting eu today, estou orando I am praying para Deus te levar. that God will take you. Eu não aguento mais sofrer. I can't take this suffering anymore.
Você consegue imaginar para uma mãe fazer essa oração? Can you imagine a mom getting to the Eu não point tenho of praying ideia. that? I don't have any idea. Mas eu lembro do dia But I remember the que eu day estava no fundo da igreja, when I was in the back of com the raiva de church, todo mundo. so angry at everyone, Raiva da igreja, angry with the church, raiva dos meus pais. angry with my Meus parents. pais são pastores. My parents are Tudo que eu pastors. via de errado na vida deles, eu ocupava a igreja. Everything that I saw that was wrong E in their de life, repente, I blamed the church. a And all of a presença de Deus vai sudden, fazendo assim, ó. the presence of God starts to do this. E aquela raiva sai. And then that anger Aquela leaves. falta de amor sai. That lack of love E leaves. eu começo a achar paz. And then I start to find peace. E de repente eu começo a chorar. And all of a sudden I start to cry. Por que eu estou chorando? Why am I crying? Não sei, não sou de chorar. I don't know. I'm not a crying E person. aquela presença And that me presence fez ir até minha mãe e falar assim: mãe, me perdoa. made me go up to my mom and say, Mom, forgive me. Naquele dia o nosso relacionamento foi restaurado. That day our relationship was A restored. presença de Deus faz improváveis se tornarem testemunhos vivos. The presence of God makes improbable people become living testimonies. Não são cursos, It's not courses. não são graduações, It's not graduations. não são diplomas. It's not Isso degrees. tudo é importante, All of those things mas are é a important. presença de Deus But it's the presence of que God fez Paulo sair de um perseguidor that made Paul leave the place of para ser persecuting uma testemunha. to become a E living Deus está testimony. falando contigo nessa noite. And God is speaking to Eu you quero tonight. te usar como uma testemunha. I want to use you Eu as a quero testimony. transformar o teu caráter. I want to transform Eu your quero character. pegar aquilo que é de mais complexo dentro de você, I want to take that which is as most tuas complex falhas, inside of you, your os teus faults, desafios, your e challenges, transformar nisso aqui num vaso de honra. É o and que a palavra fala. transform this in a place E of esse honor. vaso de honra And this vase of honor é cheio do óleo do Espírito Santo is de filled Deus. with the oil of the Spirit Deus of quer te God. encher nessa noite. God wants to fill you E tonight. quando Ele te enche, And when He quando Ele te fills you, toca, when He a touches presença you, te transforma. the presence Agora, transforms you. Atos capítulo 13. Now, Acts chapter 13. Os discípulos estão procurando uma direção. The disciples are looking for direction. Perseguição acontecendo. Persecution is Medo, happening. falta Fear, de direção. lack of direction. E enquanto eles adoravam And while they e were worshiping, ministravam ao Senhor, and they were ministering a unto the palavra Lord, fala the word says, que enquanto eles adoravam e ministravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Paulo e Barnabé. while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul para a obra que eu os tenho chamado. for the work which I have called them. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Entende isso aqui? Understand this. Eles estão num momento de falta de direcionamento. They are in a moment of lack of Momento de direction. crise. A moment of crisis. Momento de dúvida. A moment of O que doubt. nós fazemos? What do we do? E quando a presença de Deus invade aquele bloco de oração, And when the presence of God invades that eles prayer saem de um moment, lugar de busca e de dúvida para um lugar de direção divina. they leave a place of seeking and doubt E to naquele God's direction. local, naquele momento, And in that moment, in that place, numa fração de segundos, just a fraction of a a second, direção vem. the direction comes. Quantos precisam de direção aqui para a sua vida? How many of you need directions for your life? Você precisa da presença. You need the presence. É a presença de Deus. It's the presence of God. Naquele lugar, In that place, a presença de Deus the presence of God literalmente começou o movimento apostólico. literally started the apostolic movement. Separe-me Saulo e Barnabé. Send Paul and Barnabas. E eles são enviados para serem aqueles que eram os primeiros apóstolos. And they are sent as those who would be the Num first lugar apostles. de falta de direção. In a place of O lack que o Senhor of está nos direction. falando nessa noite What is the Lord saying é to que a us tonight? presença de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola. Is that the presence of God is our north, E it's nós our place precisamos to go. começar a nos pautar pela presença de Deus. And we need to start leading our lives with Assim the como o presence of povo no God. Antigo Testamento. In the same way, the people in the Onde Old que está a Testament. nuvem? Where's the A cloud? nuvem está ali, The cloud eu is vou there. para lá. I go there. A nuvem está lá, The cloud is eu there. vou para lá. I go there. Aonde estiver a tua presença, eu quero estar lá, Senhor. Where your presence is, that's where I want to be, É uma Lord. oração que eu faço. It's a prayer that Eu I aprendi say. com o meu pastor Theo. I learned this from my pastor, Pastor Ele me Teo. ensinou essa oração. He taught me this Na prayer. verdade, ele pregou e eu peguei para mim essa oração. Actually, he preached and then I took for myself that prayer. Deus, God, se o Senhor está fazendo algo ao redor das nações, Lord, if you're doing something around the nations, não me deixa de fora. don't leave me out of it. Eu quero estar lá. I want to be there. E foi essa oração And it was that prayer que me levou para tantos países, that took me to so many countries, tantas nações, tantos so many nations, testemunhos. so many A testimonies. busca pela presença de Deus. The search for the Só presence of que agora God. em Atos capítulo 16, But now in Acts chapter 16, eles estão presos. they are in Paulo prison. está na prisão.
Paul is in prison. Atos 9, Acts 9, ele tem um encontro com a presença. he has an encounter with the Ele presence. sai de um improvável para um testemunho. He leaves being an improbable to then being a witness. Atos 17, And then Acts 17, a palavra fala que Paulo virava um mundo de ponta cabeça, the word says that Paul would make the world upside down, pregando o evangelho. preaching the gospel. Agora, em Atos, no capítulo 16, But now Acts chapter um 16, pouquinho antes dele virar um mundo de ponta a cabeça, little bit before he flipped the world ele está na upside down, prisão. he's in prison. E na prisão, And in a prison, palavra fala the word que says enquanto eles adoravam, that while they were enquanto worshiping, eles oravam, while they were praying, as cadeias foram the quebradas, chains were broken. os grilhões se romperam, The chains were broken. todos aqueles presos ali foram libertos. All those who were in prison O terremoto were freed. foi tão violento The earthquake was que a so prisão violent inteira foi abalada. that the whole prison Quando was shaken. a presença de Deus é When the manifestada, presence of God is manifested, prisões e correntes prisons and chains são transformadas em libertação are sobrenatural. transformed into É supernatural nesse lugar da libertation. presença de Deus, It's in this place of the presence of God, vícios são cancelados, addictions are erased. problemas na alma são cancelados, Problems in your soul are erased. maldições são canceladas, Um, medos são fears cancelados. are canceled. Na presença de Deus, In the presence of God, a adoração de Paulo the worship of Paul e Silas and Silas, não foi it was not apenas just uma libertação para eles mesmos, a freeing for mas themselves, a adoração de Paulo e Silas but the worship of Silas and Paul libertou também os outros presos. also freed the other Existem captives. pessoas na tua família There are some people in que your vão ser family libertas that will be à medida freed que você começar a adorar o as you Senhor. start to worship the Existem Lord. pessoas no teu trabalho que vão ser libertas There are people in your work who will quando be você freed começar a levantar um altar de adoração. when you start to lift up Quando você an entrar no altar teu of worship. escritório amanhã When you're in the office e tomorrow você levantar aonde pisar a planta dos meus pés será meu por herança. and you start to say, wherever the plant of my foot touches, that place will be E my esse lugar inheritance. pertence ao Senhor. This place belongs to the Lord. A presença de Deus The presence of God atrai a vontade de Deus. attracts the will of E God. quando a vontade de Deus é revelada, And when the will of God is revealed, o território do reino avança. the territory of the kingdom advances. A presença atrai o território. The presence attracts the Porque quando a territory. presença de Deus enche um lugar, Because when the- encontra um local, When the presence of God fills a place, finds aquele a local place, começa então a se tornar uma embaixada do reino de Deus. that place then becomes like a place of God's E onde kingdom. é o território do reino de Deus, And where is the territory o of the kingdom seu of God, governo trabalha e transforma a realidade. His government works and transforms reality. Adoração não é uma reação. Worship is not a reaction. Adoração é um meio para atrair a presença. Worship is a way to attract the E aonde a presence. presença estiver, And where the é presence is at território do rei. is a territory of the king. Josué capítulo 6, Joshua chapter 6, versículo 12 e 13. verse 12 and 13. Se você puder, abra comigo Josué capítulo 6, versículo 12 e 13. If you can, open up with me. Joshua chapter 6, verse 12 and 13. Josué 6, 12 e 13. Joshua chapter 6, verse 12 and 13. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. So Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the Lord. Os sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. The 7 priests who bore the 7 trumpets before the Lord went forward, blowing the trumpets continually. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor enquanto tocavam as trombetas. And the armed men went before them, and the rear guard came after the ark of the Lord, while the trumpets kept sounding continually. Olha aqui para mim novamente. Look at me again. Eles estão num momento crítico. They are in a very critical moment. Eles estão de frente para as muralhas de Jericó. They are in front of the walls of As Jericho. muralhas de Jericó era reconhecida por ser uma muralha muito resistente. And the walls of Jericho were known for being a very Eles resistant precisam wall. atravessar as muralhas They need to go e through eles the não wall, têm o que fazer. and they don't know what to E do. Josué então posiciona os sacerdotes na frente do exército. And then Joshua, he positions the priests in E front of the Josué army. está entendendo. And Joshua is Aquele understanding here. território não é nosso, That territory is not mas ours. ele será nosso porque o Senhor invadirá aquele lugar. But that place will be ours E because ele the Lord will posiciona take that então a place. arca da presença na frente do exército. So then he positions the ark Então of the Lord imagina in isso. front of the army. So A imagine arca da this. presença na frente, The ark of the os presence in sacerdotes front, levando a presença the priests taking
taking up the presents, os guerreiros atrás the warriors behind e o them, povo lá atrás. and the people behind. Até que no versículo 20, And then on verse 20, fala que quando eles tocaram a trombeta it says, when the trumpet sounded, e gritaram com muita força, and as the people shouted with o a great muro shout, caiu. the wall fell E down. ao cair, And as it eles fell, entram e tomam a cidade. they go in and they take over the Existem city. territórios, There are territories, cidades, cities, nações nations que serão conquistadas ao Senhor that will be quando conquered o seu unto the povo se Lord levantar em adoração. when His people will lift Nós themselves não up in cantamos worship. isso. Didn't we sing Todos os that? outros deuses são falsos. All the other gods are Só false. existe um Deus aqui. There's only one God É here. Deus Todo-Poderoso. It's the God Aquele Almighty. que era, que é e que há de vir. The one who is, who O was, and Alfa is e to o come. Ômega. The O Alpha and the Omega. princípio e o fim. The beginning and the end. A tua adoração Your worship atrai a presença de Deus. attracts the presence of E a God. presença de Deus And the presence of God, vai avançando o território. it starts to advance in territory. Esses territórios, These territories, eles podem parecer muito they grandes. can look really, really big. Nações, Nations, cidades. cities. Eu creio. I believe, Mas começa hoje à noite com o teu coração. but it starts today with your heart. É o território que você tem autonomia. It's the territory that you have control over. E no teu coração, And in your heart, você pode falar assim: Deus, you can say, God, eu estou aqui. I'm here. E do teu coração, And from your vai heart, para tua casa. it goes to your Da house. tua casa para tua família. From your house to your family. Da tua família para os teus amigos. From your family to your friends. Dos teus amigos para as cidades. From your friends to the cities. Cidades, nações. From cities to nations. Até que em Apocalipse fala And then in Revelations it que naquele says dia that in that day, todos estarão reunidos. all will be gathered. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. People from all peoples, tribes, and languages. Adorando. Worshiping. Santo, santo, santo é o Senhor Holy, Todo-Poderoso. holy is the Lord God Almighty. Você consegue imaginar isso? Can you imagine this? As nações adorando. The nations worshiping. As nações adoram The nations worship porque elas reconhecem que só existe um Deus. because they recognize there is only one Só God. que hoje eu e você And that today you and I podemos levantar um altar de adoração ao Senhor. can lift up an altar of worship E to ao God. fazer isso, And as we do that, o território do reino avança. the territory of the kingdom advances. 2017, se eu não me engano, In 2017, if I'm not eu fui para o mistaken, Camboja com algumas pessoas pregar o evangelho. I went to Cambodia with some people to preach the gospel. Passamos 2 meses lá And we spent 2 months e there. vimos talvez 2 ou 3 salvações, And we saw poucas maybe salvações. 2 or 3 salvations. Fiquei muito few of them. frustrado. And I was very Saímos do frustrated. Brasil, fomos para o Camboja. We went from Brazil to Milhares de Cambodia. reais gastos. Millions of reais Poucas were almas. spent. Thousands. Thousands of Poucas reais pessoas were spent. aceitaram Jesus. And only a few people accepted Até que Jesus nós as their conhecemos Lord. um monge. And then we met a monk. Um monge. A monk. O nome desse monge, por incrível que pareça, era David. The name of this monk, as funny as it sounds, was David. Na época da guerra do Camboja com o Vietnã, alguns missionários dos Estados Unidos foram para lá e ele nasceu nessas pessoas que eram americanas e esse americano deu o nome dele de David. When the Vietnam and Cambodia were fighting against each other, some Americans came in and they met his parents, and that's why he was named David. O nome dele era David. So his name was David. E aí nós no penúltimo dia de viagem fomos até o monastério. So us in the almost last day of our trip went to the monk place. Decididos pregar o evangelho para David. We decided to preach the gospel to David. A gente poderia ser preso, literalmente. We could literally be arrested, Mas eu pensei, but I thought, já é o penúltimo dia da viagem. the trip is almost over. Se eu perder, pelo menos eu aproveitei essa nação. If I lose it, at least I enjoyed this nation. Nós chegamos no monastério, So we went there to that place. entramos dentro do templo We went into the temple, e o David estava fazendo um ritual lá nesse lugar. and David was performing a ritual in that place. Literalmente. Literally, O David estava com uma bacia David had a bowl. bem grande, It was really big. em frente de várias estátuas. In front of a lot of Tinham statues. duas mulheres na frente dele There were 2 women in front. e ele estava fazendo um ritual de purificação nessas mulheres. He was doing a ritual of purification on E ele these falou women. assim: espera um pouquinho que eu já falo com And he vocês. said, wait a little bit that I will speak to you. E agora nós estamos dentro do monastério, So now we're inside from the monastery, assistindo um ritual watching a ritual budista. of
Parecia Buddhism. filme de televisão. It felt like a movie. E eu ali assistindo tudo. And I was there watching E everything. de repente o Espírito Santo fala: And all of a sudden the Hello? Holy Spirit speaks. Hello? eu te coloquei aí I put you para there que você possa brilhar a luz que está dentro de você. so you can shine the light that's inside of you. Como é que eu faço isso? How do I do that? Pego o violão Take your guitar e começo a cantar. and start to sing. Falei, agora? And I said, no, Agora. no. David, David, posso te ajudar? can I help you? Ele para o ritual lá, jogando a água, purificando as mulheres. He stopped the ritual where he was throwing the water on the women, purifying them. Me ajudar? Help me? Como? How? Eu vou cantar uma música. I'm gonna sing a song. É uma música muito popular que nós cantamos no Brasil. It's a very popular song we sing in Brazil. É popular? It's popular? Sim, Alright. pode cantar. Okay, you can sing it. Tá bom, David? Alright, David. Heaven come, yours is the kingdom, yours is the power, yours. E a gente começa a cantar. And we start to sing. E de repente, And all of a no sudden, meio daquele ritual, in the middle of that ritual, aquelas mulheres those women, começam a ser tocadas por uma presença. they start to be touched by E a não era a presence. presença do David, And it was not the presence of era a David. presença de Deus naquele It was the lugar. presence of God A in that presença de place. Deus vai mudando a The atmosfera. presence of God starts to shift that E agora a gente está atmosphere. cantando. And now we're E singing. eu pulei para o português. And so I jumped to E Portuguese. eu tô cantando em português. And I'm singing in Portuguese. E o David fazendo o ritual. And David is doing the A ritual. presença de Deus foi aumentando. The presence of God Aumentando. started to increase and increase. Daqui a pouco eu tô orando em línguas. And then all of a sudden I'm praying in tongues. Chorabacatarabaxerebederebecherere. Dentro de um templo budista. Inside of a monastery. Aí a coisa começou a ficar doida. And then things start to get crazy. Porque os monges começaram a ficar endemoniados. Because the monks started to become demonized. E agora eu tô louvando o Senhor. And so now I'm worshiping the Lord. A equipe cantando comigo. The team is singing with O me. David fazendo o ritual. David is doing the ritual. E os monges ficando endemoniados. And the monks are all demon possessed. E os monges virando a mão para trás. And their hands are turning to the back. E eles virando os olhos assim branco. And their eyes are turning all white. E eles tentando chegar até onde nós estávamos. And they're trying to get to where we were E quando at. eles tentavam chegar até onde nós estávamos, When they tried to get to where eles we were at, batiam numa parede. they would hit a wall. E eles tinham que tentar do outro lado. And they had to try from the E eles other side. batiam na outra parede. And they would hit another E wall. eles não conseguiam chegar até onde And nós they could not estávamos. get to where we were A at. presença de Deus foi aumentando, The presence of God started to aumentando, increase and increase aumentando. and increase. E de repente, And all of a sudden, tuk-tuk. a tuk-tuk. Você sabe o que é um tuk-tuk? You know what a tuk-tuk Aquela is? motinha It's com like um a carrinho little, atrás. bike with a car in the back. O tuk-tuk The tuk-tuk vira de cabeça ao contrário. Pá! flips around. E eu tô assim, ok, And I'm like, tem okay, alguma coisa acontecendo aqui. there is something happening here. Mas eu estou empolgado para ver o que vai acontecer. But I'm excited to see what's going to happen. Às vezes você tem que ser meio doido mesmo. Sometimes you need to be a little crazy, bro. Às vezes você é muito religioso. Sometimes you're too religious. Às vezes a única coisa que você precisa é: Sometimes the only thing you need is, Jesus, se é o Senhor, Jesus, if it's me you, faça ir até o Senhor. Eu vou pisar para make fora me desse do barco. it because it's you. I will step out of this boat. Presença de Deus The presence of é a God segurança is the que security você precisa. that you need. E a gente continua adorando, And we continue to worship adorando, and worship adorando. and E worship. os monges tentando nos parar. And the monks are trying to O stop ritual us. acaba. And the ritual ends. E aí o David chega e fala assim: tá bom, pode falar comigo. And then David says, okay, now you can talk to me. Eu tô pensando, And I'm thinking, eu tô aqui há 2 horas cantando. I've been here 2 hours Eu cantei singing. todas as músicas. I sang all the songs. Já não sei mais o que orar em línguas. I don't know what to pray in tongues O anymore. tuk-tuk virou de cabeça ao The contrário. bike flipped Eu around. vou pregar o evangelho rasgado pra I'm esse cara. gonna preach the gospel as it is to this E aí, pá, dude. Gênesis a Apocalipse, And then 10 boom, minutos. from Genesis to Revelations, 10 minutes. E depois da pregação, And then after the message, David, você quer aceitar Jesus? David, would you like to give your life to Jesus? Yes, I do want. Eu falei, I said, você quer aceitar Jesus? do you want to accept Jesus? De verdade, Really? quero. Yes. Aí eu não comecei a acreditar. And then I wasn't believing Like anymore. David. Like David, Você vai ter que largar a tua religião. you will need to leave your religion. Eu quero aceitar esse Jesus. I want to accept Nós Jesus. fizemos a oração de salvação. We did the prayer of E salvation. naquela noite, And in that ele evening, teve um encontro com Deus. he had an encounter with God. Entregou a sua vida para He gave his Jesus. life to Christ. E aí, And then, eu falei, já estamos aqui. I said, we're already here. David, David, tem mais um homem
There's another man, um nome one name que eu queria explicar para você. that I wanted to explain to you. Sobre o Espírito Santo. The Holy Spirit. Você já escutou falar do Espírito Santo? Have you ever heard of the Holy Spirit? Não. No. Explicamos sobre o Espírito Santo para ele. We explained to him about the Holy Falei, Spirit. você quer ser cheio do Espírito I Santo? said, do you want to be filled with the Holy Spirit? Quero. Yes. Eu falei, então eu vou te ajudar. So I'm going to help you. Vem até aqui na minha frente. Come here right before Ele me. chega na minha frente. And he comes Eu before vou me. tocar o violão para você de novo. And I said, I'm going to play the guitar E to eu you começo again. a tocar o violão para And I ele. start to play the guitar Fecha for os him. teus olhos. Close your O eyes. Espírito Santo vai vir sobre você. The Holy Spirit is going to come upon Ele you. vai te encher. And he's going to fill you. Tocando o violão, And I was playing the o guitar. David fecha os olhos. David closes his E vai, eyes. 10 minutos. And then 10 minutes 20, go by. 20, 30, 30, 40. 40. Eu tô pensando, esse cara dormiu. And I'm thinking, this dude is O asleep. que aconteceu? What E happened? eu tô batendo no violão mais forte. And I'm hitting my guitar really E ele hard. tá lá parado. And he's there, E just de chilling. repente, And then all of a sudden, Gabriel, Gabriel, eu tive uma visão. I had a vision. Eu falei, o que você viu? And I said, what did you see? Eu vi que meu espírito saía do meu corpo. I saw my spirit leaving my body. E eu fui para um lugar muito alto. And I went to a really high E place. quando eu cheguei num lugar muito alto, And when I got to that really high tinha um place, portal muito bonito na minha frente. there was a beautiful portal in E front de of me. repente um portal se abre. And all of a sudden, a portal E tem opens um up. homem lá dentro. And there is a man in Eu não there. consigo enxergar o rosto desse homem I can't see the face of that porque man estava brilhando. because he was shining. Mas aquele homem me chamava e falava, David, vem. But that man was calling me and said, David, David, vem. come, E David, eu come. entrava por esse portal. And I went through this E ao portal. passar por esse portal, And when I went through that aquele portal, homem me recebia com um abraço. that man received E me ele with a hug. colocava cores dentro do meu peito. And he put colors E eu inside sentia my uma chest. alegria, uma paz que eu And I nunca felt senti this antes. joy, this peace that I had never Naquela felt before. noite, That night, lá no Camboja, there in o Cambodia, monge responsável the monk that was por responsible toda a for, região de Siem Reap for the whole region of teve Siem um Reap encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos had an Senhores. encounter with the Lord of Lords. É isso que acontece And that's what quando happens você levanta a tua adoração. when you lift É up a isso que worship. acontece That's what quando você happens levanta as tuas mãos. when you lift up your É hands. isso que acontece That's what quando happens você abre a tua when you boca open up e your louva mouth o and Senhor. worship the Lord. É o que acontece. That's what happens. As cadeias se quebram. The prisons Os come grilhões down. se quebram. The chains are As broken. prisões se abrem. The prisons go Porque open. existe poder no nome de Because Jesus. there's power in the Para name curar, of Jesus to heal. para libertar. to free. Existe poder There no is nome de power Jesus. in the name of Jesus. Para curar, To heal. para libertar. To free. É o que a palavra fala. And that's what the word Todo says. ser que respira, Every living louve ao creature, Senhor. worship the Lord. Todo ser que respira, Every living louve ao breathing Senhor. creature, O worship the Senhor Lord. quer nessa noite The Lord wants colocar tonight um louvor dentro do teu coração. to put a worship Não inside your apenas heart. canções, Not just songs, mas um louvor genuíno. but a genuine Só worship. feche teus olhos, So abra as tuas close your mãos eyes and lift e up your comece a hands louvar ao Senhor and aonde start to você worship estiver. the Lord wherever Das you're tuas at. palavras. Make your Oh, words. rabadarabasheriana la 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 la, rabacandarabasheriana rabá. Oh, ramadarabasheriana la la la. Oh, rababababasheriana rabá. Oh, com as suas mãos levantadas, With your hands lifted up, abra sua boca open up your e só mouth louve ao Senhor. and start to sing to the Alguns Lord. aqui Some of you here estão segurando um louvor are holding há on to muito a tempo. song for long. Muito tempo For long. você não canta ao Senhor. You haven't sang to Muito the Lord tempo for a long você não abre a sua time. You voz. haven't opened up your mouth. Essa noite, Tonight, abra a tua boca, open up your mouth põe pra fora and bring o it out. louvor que está em você. The worship that's inside of Enquanto you. você faz isso, As you do a that, presença te encontra. the presence will Enquanto encounter você you. louva, As you a worship, presença te encontra. The presence encounters you. Rabadara, eriana, la, 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 la. Rianda, rabasho, rianda, rababa. Oh, rabadaraba, eriana, la, la, la. Oh, rabacanda, rabashe, rianda, rabababasho. Oh, rabalalala, erianda, rabababashe, rianda, raba. Oh, we love you, we love you, we love you. Jerabababashe, rianda, la, la, la. Oh, rababababashe, rabacanda, rabashe. Se eu crer
do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. O Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Erga as tuas mãos. Lift up your hands Só por alguns segundos. for just a few seconds. Vai posicionando o teu coração Start to position your heart nesse lugar. in this place Onde você fala ao Senhor. where you say to the Lord, Deus, God, no meu coração in my heart, só tem espaço para o Senhor. there's only space for you. Com as tuas palavras. With your own words, De maneira que você consiga escutar a tua voz. in a way that you can listen to your voice. Vai falando para Deus. Start to say to the Eu Lord, abro meu coração. I open up my heart, Eu retiro do meu coração take from my heart toda idolatria, all idolatry, todo ídolo, all idols, todo amor ao dinheiro, all love to todo money, amor ao poder, all love towards todo power, amor às conexões, all love towards à networking, influências, of influence, amor às coisas, love of things, amor ao conforto, love of comfort, amor à minha família mais do que ao Senhor. love of my family more than to God. Eu posiciono nessa hora I position in this meu moment coração my heart com a tua vontade. Vai falando isso with aí. your will. Start to say this to Him with your words. É o teu momento com o Senhor. It's your moment with the Lord. Abra as tuas mãos Open up your como se hands você fosse receber um presente. as if you were receiving a gift. Nesses minutos finais, In these last couple minutes, só vai recebendo da presença. receive His presence. Tem uma doce presença de Deus aqui. There's a sweet presence of the Lord here. Eu sinto como se Deus estivesse passeando aqui, I feel as if the Lord was walking in this place, abraçando algumas pessoas, hugging some people, tirando o peso de algumas pessoas, taking off the weight of some people, vindo com um renovo sobrenatural. coming with a supernatural refreshment. Oh, Deus, Oh Lord, vai recebendo da presença de Deus. receive His presence. Se você precisa de cura, If you need healing, a presença te cura. the presence heals you. Direção, Direction, a presença te direciona. the presence guides you. Alívio, If you need relief, a presença te alivia. the presence relieves you. Vai recebendo mais, And receive more, mais. more. Se lágrimas começarem a cair do teu rosto, If tears start to fall down your face, não tem problema. that's okay. Deus está limpando o teu coração. The Lord is cleaning your heart. Vai recebendo mais. Start to receive more. Do topo da cabeça Top of your head até a planta dos teus pés. to the bottom of your feet. Mais, More, mais. more. Mais. Mais, Espírito Santo. More Holy Spirit. Mais, More Espírito Santo. Holy Spirit. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo, If you don't understand what is happening, não tem problema. that's okay. Só abra seu coração. Just open up your Fala para heart Deus, eu estou disponível. and tell God, I'm Me available. encontra, Find me, me encontra, find me, me encontra. find me. Doce presença. Sweet presence.
Te adoramos. We worship you. Te adoramos. Mais. More. Mais. More. Nós te adoramos, Jesus. We worship you, Jesus. Eu sinto Deus fazendo confirmações nessa hora. I see the Lord confirming things right now, Especificamente sobre chamados. specifically about callings. O Senhor está confirmando os chamados nessa hora. The Lord is confirming callings in this moment. Se você tem orado por clareza de chamado, If you've been praying for clarity of calling, o Senhor está te tocando agora. the Lord is touching you right now. Você não perdeu tempo. You did not lose time. O Senhor te coloca na rota certa. The Lord is putting you in the right path. Mais, Espírito Santo. More, Holy Spirit. Mais. More. Nós chamamos. We love you. Mais. More. Te adoramos. We worship you. Te adoramos. We worship you. There is no one like you. You are holy. There is no one like you. You are holy. There is no one like you. You are holy. There is no one like you. You are holy. Lord God Almighty, holy, Lord God Almighty, holy, Lord God Almighty, holy, Lord God Almighty, oh Santo, 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 Deus poderoso, oh Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo.
só tu és, não há outro igual, só tu és santo, santo, não há outro igual, e não há outro igual, só tu és santo, santo. E não há outro igual, só tu és santo, santo. There's no one like you, and there is no one like you. You are holy, holy. There is no one like you. You are, oh, you're holy, you're holy. There's no one like our God, no. There is no one like you. You are holy, holy, yes. There is no one like you. You are holy, holy. Presence of the Lord is in this place, and I just feel in my spirit that there will be a last song that we're gonna sing before we finish this. And we just heard about the territory that is conquered through worship, and I feel in my spirit that we need to put that to practice. So we're gonna sing one last song, but we're gonna do it conquering territory. And I want you to be conscious that this is what's happening. So I want every single person in this place to close your eyes right now. Just close your eyes, close your eyes. Don't look at me, don't look at the band, don't look at anyone. And just ask the Holy Spirit, what is the territory that I'm conquering while I'm singing this song? Just listen to Him right now. Maybe some of you, it's a healing that you need in your body. And while you're singing, you're gonna be healed. Maybe some of you is an addiction that is time for you to win, to conquer once and for all. While you sing, you're gonna be delivered. Not through a song, not through people, not through a band, through the presence of God that is in this place, just like we heard. Some of you, and I felt this really strong, you need bonus. You need bonus to do what you know you need to do. To get into that place that you are, that God put you there, and bring the gospel of the Lord to that place. Just listen to Him. What is it that you're going to conquer? Not by might, not by force, but through the Holy Spirit. If you're baptized in the Holy Spirit, start praying in tongues. Start praying in tongues. What you're doing, this is an intercession kind of prayer. You're edifying yourself, but the Word teaches us that when we're praying in tongues, we're praying secrets with our Father. So just pray in tongues. Come on, come on, come on, come on. Let your spirit burn. Let your spirit be stirred up. Come on, Zion Miami, let it grow, let it grow, let it grow. There's a fight that we're fighting, and it's you and the Lord. It's your fight, but it's the Lord's fight right now. Holy Spirit of God, our best friend,
Would you intensify your presence in this place right now? Would you help us fight the battle that is yours, Lord? This is your battle. We cannot win it alone, Lord. We conquer this territory right now, Lord. We conquer this territory right now, Lord. Come on, a little longer. A little longer. 1 minute more. Just you praying in tongues with the Lord. If you're not baptized in the Holy Spirit yet, I pray that the Holy Spirit may fill you right now. Start praying in tongues. Come on, Time Miami. We're going to sing about a God of miracle. We're going to sing about a God of miracles. Just pray in tongues for 1 minute more. 1 minute more. Let your spirit connect to the Spirit of the Lord. He's about to fight the battle for you right now. He's about to do it for you. We're gonna finish this series experiencing what we've been learning. He can win this battle for you through worship alone. Through worship alone. We enthrone Him high. We position the Lord on the throne that is His. Worship Him. Worship Him like you're conquering this territory with Him right now. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Come on, Time Miami, open your mouth. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, you are. Yes, you are. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, you are, Lord. I believe
poder regresará. Que de los muertos va a volver. Dios de milagros, Dios de milagros. Si yo creo en ti, si yo creo, Dios de lo sobrenatural, Dios es sobrenatural. Si yo creo en ti, si yo creo, Dios, Dios de lo sobrenatural, yo creo en ti. Si yo creo en ti, si yo creo en ti, Dios de lo sobrenatural. Si yo creo en ti, si yo creo en ti, Dios de lo sobrenatural. I can feel the faith level rising in your body, in your heart. Maybe you came to this place thinking that the battle was over. Maybe you came to this place thinking that the enemy was winning. But today, you're reminding yourself, you're reminding your soul that He is the God of miracles. Ele é o Deus de milagres. O Deus of sobrenatural. Ele és. Ele eres. I can feel it in my bones. I know you can feel it in your bones right now. He is the God of miracles. And there isn't anything that is too hard for Him. Not a sickness, not a depression, not a sadness, not money. There's nothing that is too hard for your God, for your God. To your God, there isn't anything impossible. I feel very strong in my spirit. One of the names of the Lord is Jehovah Nissi. And Jehovah Nissi is the one who's fighting the battles for us. Jehovah Nissi is the flag that we put on the conquer, on this new land, on this new territory. And I feel today who's here with us is Jehovah Nissi. Is the one who's fighting the battle for us. And I just feel you just need to take some seconds just to put that flag on this new territory that you just conquered. It's not only that you moved to this new place, it's not only that you expanded your territory, but right now you're just putting this flag right there to know this is conquered. There's no turning back. This is conquered. This piece of land that used to belong to the enemy is now mine. It now belongs to the kingdom of God. And there's no turning back. There's no turning back. I have no idea what that means for you, but I feel so strong in my spirit right now. I feel it in my bones. Just take some seconds to tell the devil, you're not taking this piece of land anymore. You're not taking this piece of land anymore. You're not taking this piece of my heart anymore. You're not taking this piece of my relationship anymore. It belongs to the Lord. It belongs to the King of Kings. Oof. Oh gosh. Oh Lord. You're in this place, Lord. You're in this place. We recognize your presence here, Lord. It is kind of presence that no man can forge, Lord. No man can create.
what we're feeling right now is the presence of the living God. And Lord, we want to thank you because we can study a word, we can study a sermon about your presence. And we can know it's not theory only. We can know it's tangible, it's real, and it's in this place. We love you, Lord. Just take some seconds to express your love for Him. Express your gratitude. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. I can't finish this series at this sermon without asking a question. If you're in this place and you never allowed Jesus to come into your heart, or maybe you did in the past but now you're far, you're living a life and you allowed other things to be put in your heart. If today you want to come to the Lord, you want to confess Him as your Lord and Savior, I just want you to raise your hand wherever you are. We just want to pray for you. If you're here in this place and you want to give your life to Jesus, or you want to come back to Jesus, just raise your hands. There's no judging. There's no condemnation. It's just you and the Lord. All right, praise God. Let me just pray for you. God, thank you so much for your presence. Lord, I pray your blessings over this church. I pray your blessings over these families that are here, Lord. Bless them, Lord. Protect them, Lord. Cover them, Lord. Like the apple of your eyes, Lord. I pray that this church and all families, all people here gathered may be hidden under your wings, Lord. That's a safe place for us, Lord. I pray that you may mark this church with true worship, Lord. May this church be known, Zion Miami. May this church be known as a worship church, Lord. As a church that is conquering the land through worship, Lord. Through true worship, Lord. Teach us how. Teach us how, and we'll do it, Lord. At the end of this finish, we prophesy on this place, Lord, that America will worship you again. That the United States of America will worship Jesus Christ as the Lord again. Teach us how, Lord. Teach us how, and we'll do it. In the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Can you make some noise for Jesus wherever you are? Praise the Lord. Praise the King of Kings. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We're going to have our ministry team over here. If you need any prayer, if you want to talk to someone, we'll be happy to connect with you. If you receive everything that you had to receive, God bless you, Zion Miami. See you if you're married. I'm going to see you at Saturday on Family Day. If not, Eastern Sunday is next Sunday. Bring someone that does not know Jesus and needs to hear about His resurrection message. See you there, Family Day and Eastern service next week. God bless you, Zion Miami.